Atualmente conhecem-se cerca de 8 milhões de espécies diferentes. Mas nos tempos mais recentes, os bilhões de pessoas que habitam o planeta têm colocado em perigo o equilíbrio de um ecossistema que existe há milhões de anos. A degradação da biodiversidade e a perda de habitats é uma preocupação para os cientistas que tentam perceber como reverter a situação. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre a vida terrestre. A perda da biodiversidade é um problema que preocupa investigadores de todo o mundo e há estudos que sugerem que podemos estar a viver a sexta extinção em massa. As Nações Unidas alertam que mais de 1 milhão de espécies estão ameaçadas e em risco de serem extintas. A desflorestação, a caça, a agricultura e as alterações climáticas são algumas das causas para a degradação dos ecossistemas e os próximos anos são decisivos para evitar que se extingam espécies e se percam habitats. E é sobre a importância da biodiversidade que nos fala o investigador Carlos Fonseca. De facto, a biodiversidade é a base de praticamente toda a atividade do homem, desde a sua gênese. E, portanto, conservar a biodiversidade, geri-la bem, é claramente salvaguardar o nosso futuro enquanto sociedade, enquanto espécie humana. A biodiversidade é um manancial de muitos aspectos, não é? Que vão desde o solo, passando pela água doce, água salgada, até às plantas, dos animais, também toda a parte aérea, portanto, e falar de tudo isto é de facto bastante complexo. O papel do homem enquanto elemento de toda esta diversidade, e aqui um elemento crucial, é de facto tentar não só conservá-la, mantê-la, preservá-la e fazer um uso sustentável da mesma. Aliás, este é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e, portanto, a proteção da vida terrestre está claramente na agenda política, na agenda atual da sociedade e, portanto, nós temos todos que contribuir para esse fim. Segundo um relatório da World Wide Fund for Nature, o tamanho das populações de espécies selvagens diminuiu cerca de 60% entre 1970 e 2014. Este decréscimo afeta todo o ecossistema, já que as espécies dependem umas das outras para a sua sobrevivência. É sobre a preservação de habitats, neste caso das aves limícolas, que se tem debruçado uma equipa de investigadores que tem seguido as rotas migratórias desta espécie entre Portugal e a Islândia. José Alves explica-nos qual é o impacto que as alterações climáticas e a construção de infraestruturas têm na vida desta espécie, que está em declínio. O nosso trabalho prende-se com o estudo das respostas das várias espécies às alterações globais. Usamos como modelo as aves limícolas migradoras porque estão na linha da frente destas alterações. Por um lado, nas suas zonas de reprodução no Ártico, onde estão muito à face do aquecimento global, que é aí muito prevalente, e por outro, quando se deslocam do Ártico para as zonas mais a sul, as zonas temperadas ou tropicais, usam habitats costeiros, muitas vezes estuários, que são habitats que têm muita pressão humana. São habitats que têm pressão humana desde logo da parte da recriação, mas também de infraestruturas. E há um exemplo recente, cá em Portugal, no estuário do Tejo, uma grande zona úmida, a maior de Portugal, que tem uma pressão grande para que seja aí construído um aeroporto, que é o caso do aeroporto de Montijo. E, portanto, esta dinâmica das respostas a estas grandes alterações é para nós o nosso maior objeto de estudo. O projeto WeatherTrack prende-se com o seguimento em grande detalhe temporal e espacial destas aves limícolas, nomeadamente no estuário do Tejo. Usamos uma tecnologia que se prende com aparelhos GPS UHF, isto é, estes aparelhos são colocados nas aves e recebem a sua posição GPS. Ao conhecermos com grande detalhe espacial e temporal estes movimentos, as zonas que usam, podemos também saber, dentro da zona estuarina, quais são os habitats mais importantes, por exemplo, as zonas intertidais ou as zonas de salinas, como é aqui o caso, ou as zonas de sapal, e também perceber que haver reclamação ou perda de algum destes habitats, e ele tem que ser compensado como tal. Isto é, perder uma zona intertidal, que são zonas por excelência de alimentação, não pode ser compensado com a construção de salinas, que são zonas de dormitório quando a maré sobe e as zonas intertidais estão emersas. Muito infelizmente, estas espécies de aves limícolas estão em declínio muito assinalável. E, portanto, ao estudar estas aves cá em Portugal, podemos perceber que a ecologia e as necessidades ecológicas destas aves não estão à altura para as populações se manterem. Isto é uma consequência muito grave das alterações globais, por um lado, porque estas espécies são globais. Desde logo, algumas destas espécies estão a deixar de migrar. Por exemplo, cá em Portugal, as cegonhas agora passam cá todo o ano,
anteriormente migravam para a África. E, portanto, isto faz com que estas ligações se alterem. Há outras espécies que estão também a alterar as suas datas de migração devido às alterações climáticas, sobretudo no Ártico, porque a primavera acontece cada vez mais cedo. Portanto, estas aves têm que chegar mais cedo para coincidir com os picos de alimentação e muitas delas não conseguem, não é? Porque para migrar precisam de engordar, precisam de tempo para fazer as suas viagens. Portanto, este é um tipo de respostas às alterações globais que as aves enfrentam. As florestas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas, uma vez que se estima que alberguem cerca de 80% das espécies de animais e plantas conhecidas. Protegê-las é essencial para manter a biodiversidade do planeta. Em Portugal, só em 2020, arderam cerca de 67 mil hectares de floresta. O país tem, por isso, investido na proteção florestal, com iniciativas como o Laboratório Colaborativo ForestWise, uma instituição que se dedica à investigação e proteção das florestas portuguesas. Uma das grandes ameaças, um dos grandes riscos que temos em Portugal são os fogos florestais. O ForestWise surge precisamente após 2017, após os grandes incêndios que tivemos nesse ano e de facto surge como uma resposta àquilo que é a necessidade que o setor tem, em toda a sua cadeia de valor, de dar uma resposta de valorização da floresta e ao valorizar a floresta, ao termos uma gestão mais ativa da floresta, vamos com certeza contribuir para um menor risco, nomeadamente o risco dos grandes incêndios, como aqueles que ocorreram em 2017. O ForestWise é uma estrutura associativa que integra a academia, integra empresas e integra também entidades públicas. E é precisamente esta união de esforços entre o conhecimento que existe mais na academia, nos laboratórios, as empresas que basicamente usam muito este conhecimento para a sua operação e, de modo geral, a sociedade, que entra aqui o ForestWise como uma estrutura de interface. E o nosso grande papel não é só co-gerar conhecimento com os nossos parceiros académicos, mas, acima de tudo, transferir esse conhecimento para o setor. Entre os vários projetos que o ForestWise neste momento lidera, eu posso destacar o Replant, que é de facto um projeto mobilizador que integra 20 parceiros de toda a cadeia florestal, que vai desde a produção de plantas mais adaptadas àquilo que vai ser o cenário de alterações climáticas para as próximas décadas, até projetos mais específicos para a melhoria da gestão ativa dos espaços florestais, com máquinas com mais componentes digitais, com mais automação, até questões mais ligadas ao mercado, à vigilância da floresta, como por exemplo a instalação de videocâmaras em postes de muito alta tensão. E este é claramente um dos projetos que pode revolucionar o setor florestal em Portugal. Além do ForestWise, existem muitas outras iniciativas de proteção florestal. O investigador Ian Jacob fala-nos do Life Reforest, um projeto que tem como objetivo atenuar a erosão e a perda de solo em áreas afetadas pelos incêndios florestais. Fala-nos também sobre o Modeleco, uma iniciativa que visa desenvolver um modelo que, através da análise de imagens de satélite e dados meteorológicos, consegue prever as emissões diretas de CO2 libertadas durante os incêndios. As florestas, sobretudo em Portugal, há uma diversidade delas, né? Desde eucaliptais até carvalhais, desde plantações até florestas seminaturais com pouca intervenção. E, portanto, em função disto, o seu serviço de ecossistema varia um bocado. Mas, de modo geral, pode-se dizer que as florestas são importantes para produzir madeira, ou, no caso do pinhal que estamos, resinas. Também são importantes para controle de cheias, né, em muitos casos, controle de erosão e também, em alguns casos, para conservação da natureza, da biodiversidade, da fauna e da flora, como é o caso, por exemplo, dos pinhais litorais em que nós estamos. Um aspecto muito relevante no contexto das alterações climáticas é o sequestro de carbono. Portanto, as florestas têm um papel internacionalmente reconhecido de sequestro de carbono, não só nas árvores, mas também no solo. O solo, nesse sentido, também é muito importante. Por isso que também há planos para aumentar a implementação de florestas pelo mundo fora, contrariando o que têm sido as tendências de florestação em zonas tropicais, por exemplo. Temos um projeto que chama-se Life Reforest, em que estamos a desenvolver e também testar, em condições de campo, uma solução para dois problemas. O primeiro problema é o risco de erosão, portanto temos uma manga que é enchido com algum material, parece uma salsicha de certa forma, e que trava a escorrência que vem das encostas com os sedimentos e as cinzas. Portanto, reduz o risco de erosão e o risco de poluição das águas também. Há um outro aspecto que trata, é dentro da manga
dentro da salsicha tem composto junto com fungo, junto com palha para enchimento. E de facto esta matéria é uma boa base para germinação e crescimento de plantas que eventualmente introduzimos através das sementes na manga. A solução é para diminuir o risco de erosão, mas também contribui para o restauro do solo dos efeitos de incêndios, né? E também ajuda a vegetação a recuperar. E, por exemplo, quando queremos converter uma floresta em outro tipo de floresta, nas mangas podemos pôr sementes das espécies que nós pretendemos, por exemplo, madronheiro, ou um carvalho, ou um pinheiro. O outro projeto é a Módulo Eco, que foca na questão do sequestro de carbono em florestas e, em particular, o efeito que os incêndios tenham na emissão de carbono. Obviamente, durante o incêndio há emissões diretas, mas também a ideia é, com a produção de matéria morta, queimada, etc., e cinzas, que depois há uma emissão maior de carbono após incêndio. E isto está muito mal estudado. Então, no âmbito do projeto Módulo Eco, mede-se estes fluxos de carbono em vários sítios e depois desenvolve-se um modelo ligado à utilização de imagens satélite para ter a possibilidade de prever quais são os impactos de incêndios e, desta forma, também contribuir para a estimação de impactos de incêndios em cenários futuros de alterações climáticas. Sabias que existe na Noruega o maior banco de sementes do mundo? Situado no Ártico, este banco de sementes, também conhecido por Arca de Noé, alberga mais de 5.000 espécies diferentes e trata-se de um dos maiores tesouros de biodiversidade e uma das maiores reservas da humanidade. Este banco de sementes foi criado em 2008 pelo governo norueguês e é resistente a possíveis terremotos e até a vários tipos de atividade vulcânica. Situa-se a 150 metros de profundidade e a ideia é guardar estas sementes e plantas em segurança para fazer frente a uma eventual catástrofe natural, a uma guerra nuclear ou mesmo a alterações genéticas indesejadas nas espécies. Já foram depositadas mais de 900.000 amostras de sementes de todo o mundo e Portugal também já contribuiu enviando para o banco amostras de feijão, milho e trigo. O banco de sementes tem capacidade para armazenar até 4 milhões de amostras e, embora tenha sido criado para o futuro, já serviu de ajuda no passado, ao enviar sementes para a Síria para que o país pudesse recuperar culturas que foram destruídas durante o conflito armado. Proteger a biodiversidade é também proteger os solos, muito afetados ao longo do último século pela erosão e pela contaminação, por exemplo, de pesticidas. E porque é importante conhecer os solos para os poder proteger, a investigadora Carla Patinha tem estado na linha da frente procurando formas para mitigar os problemas da sua contaminação. A exploração mineira, as atividades industriais, a prática da agricultura e as alterações climáticas são algumas das preocupações para a sua equipa de investigação. Quando pensamos na proteção da vida terrestre, pensamos na proteção dos solos. O solo desempenha um papel vital na manutenção da vida no planeta. Quase todos os alimentos que os humanos consomem são cultivados no solo. Por outro lado, temos que ter em atenção que a destruição de uma pequena camada de solo significa destruir algo que demorou muito tempo a formar-se. O problema é que as atividades antrópicas podem ter um grande impacto na qualidade e saúde dos solos. Falamos da exploração mineira, da agricultura intensiva, das atividades industriais, mas também temos o impacto que as alterações climáticas, as secas, as inundações, as temperaturas extremas têm na destruição do solo. Na minha tese de doutoramento, debrucei-me sobre o tópico da contaminação dos solos em áreas mineiras abandonadas. Este é um grande problema em Portugal, pois existem muitas minas que foram exploradas, principalmente até meados do século passado, e que foram posteriormente abandonadas sem que tenham sido objeto de qualquer processo de reabilitação ou remediação. Nestas áreas mineiras, temos águas com pHs muito baixos e com teores muito elevados em elementos potencialmente tóxicos. Temos poeiras que resultam do processo de exploração e que tudo isto levado para os solos acaba por contaminar ou tornar os solos contaminados com estes elementos. E por outro lado, a sua descontaminação é um processo muito dispendioso. Contudo, é importante salientar que o abandono das minas já não ocorre em países como o nosso, pois qualquer empresa de exploração mineira tem que ter um plano de recuperação ambiental para o período pós-encerramento.
Também a contaminação dos solos pela indústria poderá atualmente não ser tão grave como era no passado, mas continua a existir um passivo ambiental muito grande, em que muitas empresas durante muitos anos depositavam os resíduos sólidos sem qualquer tratamento nos solos e da mesma maneira que enviavam os efluentes líquidos, muitas vezes, alguns exemplos são a Ria de Aveiro, e tudo isto resulta na contaminação de solos e de aquíferos. Estas práticas atualmente já não ocorrem com a mesma frequência e, por exemplo, em algumas zonas, trabalhos que temos vindo a realizar mostram que o sistema começa a evidenciar sinais de recuperação. Em relação ao impacto que a agricultura tem nos solos, todos nós sabemos que o excessivo uso de pesticidas, fertilizantes, assim como águas impróprias para a rega, afetam a saúde do solo. Temos também que olhar com atenção para o impacto que as alterações climáticas começam a ter nos solos. Neste momento estamos aqui na região do Baixo Fogo Lagunar, muito junto à Ria de Aveiro, que tem solos de excelente qualidade para a agricultura, mas que começam a ser afetados pela subida das águas do mar e por outras interações que o homem vai tendo na Ria de Aveiro e que tem promovido a salinização destes solos. Durante séculos, os seres humanos transformaram as paisagens do mundo com terrenos agrícolas e infraestruturas urbanas. Com esta ação humana, perdemos 1/3 das florestas e vimos a área terrestre de vida selvagem reduzida a 23%. Mas se por um lado somos os responsáveis pela degradação do planeta, por outro temos uma oportunidade única de poder reverter a situação. A ciência tem-nos alertado e dado o conhecimento para proteger as espécies ameaçadas, abrandar a desflorestação, combater as alterações climáticas e permitir que os ecossistemas recuperem ao seu ritmo natural. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.